Lucas capítulo 15, os primeiros versículos, fala da parábola da ovelha perdida. Ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar da parábola da ovelha perdida. As 100 ovelhas. Nós vamos meditar nessa parábola hoje. Glória a Deus. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz assim: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhe contou essa parábola: se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá seus amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa de um pecador perdido que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de se arrepender. Querido eterno Deus, te louvamos por estarmos, ó Deus, reunidos neste local, cultuando, adorando ao Senhor, glorificando-nos, porque assim aprova o Senhor nos congregar, meu Deus, como igreja, para adorar ao Senhor. Meu Deus, te louvamos por aquilo que o Senhor já operou em nós através dos louvores, e estamos ainda na dependência do Teu Espírito, para que por intermédio, Senhor, da pregação da Tua Palavra, o Teu Espírito fale conosco, alimente a nossa alma e complete a bênção no nosso coração. Assim oramos em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, nós já ouvimos muitas e muitas vezes mensagens a respeito dessa passagem, dessa parábola tão assim maravilhosa que Jesus contou com o objetivo de responder à crítica dos religiosos. E quando ele conta essa parábola, os irmãos vão perceber que ele demonstra o amor de Deus para com o pecador, o amor de Deus para com aquele que está perdido, e que apesar de estar perdido, são ovelhas que esperam por um resgate, e um resgate do único que pode resgatar a ovelha perdida. O único que pode resgatar a ovelha perdida é o Senhor Jesus. Foi para isso que Ele veio. Ele veio para resgatar a alma do homem. É muito comum hoje as pessoas procurarem uma igreja, ir para a igreja para encontrar com Jesus, para resolver um problema pessoal. E muitos até estão procurando Jesus para enriquecer, para ganhar dinheiro, para construir uma casa, para conquistar uma casa. Quem já tem uma casa boa já quer conquistar uma mansão, quem já tem uma mansão quer conquistar outra, e as pessoas às vezes vão invertendo os valores daquilo que foi o propósito de Cristo vir a esse mundo. Cristo veio a esse mundo não para trazer riqueza que consome com o tempo, que se perde com o tempo. Certa vez ele falando a respeito da necessidade do homem pensar nas coisas eternas, ele disse que o homem precisava buscar juntar tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, porque aqui embaixo
tudo passa, tudo é passageiro. Jesus veio para trazer para o homem uma bênção duradoura, uma bênção que possa acompanhá-lo eternamente, quando seus dias aqui se findar. Só Jesus pode oferecer essa riqueza e essa realidade ao homem. E a quem Ele oferece? A todos, independente de quem seja. O Senhor Jesus veio para salvar o homem perdido. O amor de Deus para com a humanidade é descrita pelo evangelista João, quando ele escreve o Evangelho na terceiro capítulo, no versículo 16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, para que Deus enviou Jesus então? Para que o homem não pereça. E quando o Senhor está falando do homem não pereça, Ele não está falando das coisas que passam aqui, porque um dia todos nós vamos perecer. Humanamente falando, a nossa carne, o nosso físico, o nosso corpo, ele vai se desgastando com o tempo. Um dia todos nós vamos deixar de existir aqui, o nosso corpo físico voltará ao pó. Mas do que ele está falando então? Qual foi o projeto de Deus? É para que o homem não pereça, não permaneça esquecido, perdido eternamente, mas que tenha vida e vida eterna. E vida eterna é para quem deposita a fé em Cristo Jesus. E todos são chamados a um encontro com o Senhor Jesus. Não importa a condição em que o homem se encontra. O Senhor Jesus estava reunido aqui com cobradores de impostos, que em algumas versões são os publicanos. E quem eram esses? Esses eram judeus que prestavam serviço ao Império Romano para cobrar imposto do seu próprio povo. E o povo judeu, quando olhava para essas pessoas, cobradores de impostos, não os viam com bons olhos. Eles eram excluídos, eles eram rejeitados. Embora fossem judeus, eram rejeitados pela sua própria casa, pela sua própria família, porque estava prestando um serviço que não agradava àquela sociedade. Eles eram considerados pelos seus como traidores. Mas onde Jesus estava? Jesus estava com eles, Jesus estava falando com eles, e eles estavam ali porque eles queriam ouvir Jesus. Meus irmãos, quantas pessoas se encontram afastado de Deus, numa situação difícil nesse mundo, excluída, talvez excluído pela a sua própria casa, sua própria família, sociedade, sentindo excluído, mas de repente tenha um encontro, de repente chega aos seus ouvidos que existe um que está ali, disposto a ter um encontro pessoal, a ouvir a sua dor, a ouvir os seus lamentos, mas também a ensinar, a cuidar, como um pastor que cuida de uma ovelha perdida. Jesus é esse que veio para encontrar aquele que se encontra perdido. Ali estavam os cobradores de impostos e os pecadores, ou seja, aqueles que eram os povos da rua, aqueles que não conheciam a lei. Em um determinado momento, esses mesmos religiosos, os fariseus, olharam para aqueles que não conheciam a lei, que era o povo, e chamava aquele povo de maldito, porque não conheciam a lei. Mas enquanto para aqueles fariseus religiosos, aqueles eram um povo maldito, que mereciam ser rejeitado, desprezado, Jesus olhava também para a mesma população, para a mesma multidão. Em outra ocasião, Jesus teve compaixão da multidão.
E ele diz que teve compaixão da multidão, porque elas eram como ovelhas que não tinham pastor. Era assim que Jesus via aquela multidão, ovelhas que não tinham pastor. Essa expressão, ovelhas que não tinham pastor, era alguém que estava sem rumo, era alguém que estava sem direção, não tinha quem pudesse direcionar, não tinha quem pudesse ensinar, não tinha quem pudesse cuidar das suas feridas. Meus irmãos, um dia todos nós éramos assim. Isaías, quando profetizou a respeito de Jesus, no capítulo 53, no versículo 6, ele diz: porque todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um de nós seguimos os nossos próprios caminhos, aquilo que nós achávamos que era bom para nós, cada um de nós seguimos os nossos próprios caminhos. Assim, nós distanciamos de Deus. Nós éramos como ovelhas desgarradas, achávamos que éramos livres, mas na verdade estávamos perdidos. Mas Ele fez cair sobre nós a iniquidade que era sobre nós, o castigo que nos trouxe a paz, foi jogado sobre as costas de Jesus no Calvário. Para isso, Ele veio para arrebanhar, para trazer de volta as ovelhas que estavam perdidas. Mas os fariseus criticavam o Senhor Jesus, porque Ele se reunia com os pecadores, e até comia com eles. Talvez na cabeça dos fariseus, que achavam que essas pessoas tinham que ser completamente excluídas, eles não entenderam que aquela atitude de Jesus, ao reunir com eles, não era uma atitude de aprovação dos seus pecados, mas era uma atitude de quem estava preocupando com eles, de quem amava, de quem estava ali para estender as mãos e libertar, e ajudar, e a trazer de volta, a ressocializar essas pessoas que eram excluídas. E quando eu falo nesse sentido, não estou dizendo que o propósito de Cristo é apenas social, trazer uma vida social melhor para as pessoas que estão excluídas na sociedade, embora Cristo traz tudo isso para nós, mas Ele quer mais do que isso. Ele quer nos ligar à eternidade, Ele quer nos ligar ao Pai. Sabe por quê? Porque o pecado nos tornou inimigos de Deus. A palavra de Deus fala que nós éramos inimigos de Deus por causa do nosso pecado. Ainda que alguém possa dizer: eu nunca fui inimigo de Deus. Certo dia, eu conversando com um amigo, muito amigo, e a gente conversa muito, ele é de uma outra crença, e a gente conversa muito sobre Jesus, sobre a Bíblia, e ele foi surpreendido com uma afirmação que eu fiz. Eu disse para ele assim: você não crê em Jesus. E ele falou assim: mas como você pode falar um negócio desse comigo? Como é que você pode falar que eu não creio em Jesus? Como é que você pode falar que eu não creio em Deus? Eu falei assim: não sou eu que estou dizendo, é você que está dizendo. Aí ele ficou mais: o que você está falando, rapaz? Eu falei assim: você crê que o sacrifício de Jesus, que aquele preço que Ele pagou no Calvário, que aquele sangue que Ele verteu, é poderoso para pagar todos os seus pecados e te dar uma entrada gratuita na eternidade com o Pai? Não. Então você não crê em Jesus, porque Jesus veio para isso. Jesus não veio simplesmente para resolver o problema social de alguém. Jesus não veio simplesmente para ser um mestre com quem alguém pudesse se espelhar para viver uma vida melhor moralmente aqui. Jesus veio para ser o Cordeiro de Deus. Sabe o que significa isso? Jesus veio para fazer algo que nenhum de nós podíamos fazer. Nenhum de nós poderíamos salvar a nós mesmos. Por melhor, por mais esforço que nós fizermos, nós em algum momento
iríamos pecar contra Deus. Se dissermos que não temos pecado, diz a palavra, somos mentirosos. Ah, meus irmãos, mesmo depois de salvos por Cristo Jesus e conhecendo a graça de Deus e o amor de Deus e tendo o Espírito Santo habitando entre nós, em nós, dentro de nós, quem pode dizer que não pecou hoje? Estaríamos perdidos eternamente se Jesus não viesse aqui. Por quê? Porque o pecado que Adão cometeu, o primeiro homem, o pai da humanidade, sem ter nenhuma natureza corrompida como nós temos, perfeito na sua criação, ele pecou, ele desobedeceu a Deus, e a consequência do pecado foi a morte, e toda a degradação que nós vemos no mundo, que assola a humanidade descende, ela traz consigo esse peso da justiça de Deus sobre a humanidade, que se arrasta, pecando contra Deus, e era preciso que Deus resgatasse a sua humanidade. Ele era soberano, Ele é soberano. Se Ele quisesse deixar abandonada a sua criatura eternamente, Ele poderia fazer. Mas Ele não deixou. Ele projetou um meio de resgate para a humanidade. E Ele começa a revelar lá no Éden, quando Adão veste uma veste de folha nele e na Eva, porque descobre a sua nudez, sem vergonha de Deus, tenta esconder de Deus. O homem, por causa do pecado, ele quer, às vezes, ele tem vergonha, ele quer se distanciar e quer se esconder de Deus, como se isso fosse possível. Mas Jesus vai lá. Jesus foi ao encontro de Adão e Eva. O Senhor foi, Deus foi lá. E Deus providenciou a morte de um animal inocente. Que culpa tinha aquele animal? Mas aquele animal apontava para aquilo que profeticamente iria cumprir em Cristo. Era preciso que o inocente morresse para resgatar o pecador. O Senhor começa a revelar o projeto. O sacrifício do Antigo Testamento tinha que ser de um animal perfeito, cordeiro que era imolado. E de repente Jesus vem, o Filho enviado de Deus, para resgatar o pecador, para ir de encontro às ovelhas perdidas. E ele vem. E ele passa por um homem que vestia de pele, um homem simples, mas que pregava verdades que mexiam com os religiosos, que abalavam as estruturas religiosas. João Batista. Aqueles que iam para encontrar com João Batista no deserto, não encontrava uma mensagem que amassageasse o ego, como muitos querem ouvir hoje, como muitos estão procurando, mas encontraram ali um homem que estava ali para tocar na ferida de cada um, e ele olhava para aquelas pessoas: raça de víboras, quem vos instruiu a fugir da ira vindoura? Porque Deus trará vingança contra os filhos da desobediência. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Essa era a mensagem de João Batista. E esse homem aponta para Cristo, ele vem preparar o caminho para Jesus, cumprindo a profecia de Malaquias, que antes do Senhor Jesus vir, o profeta seria enviado. João Batista cumpre, não a reencarnação como querem os espíritas, mas em um espírito, no mesmo ministério de Elias, ele vem preparando o caminho. E João Batista aponta para Jesus quando passa, e olha e fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso foi suficiente para os seus discípulos querer seguir Jesus e ir atrás de Jesus. Mestre, aonde você mora?
E os discípulos começaram a seguir Jesus apenas por causa dessa mensagem. Essa mensagem foi suficiente para atrair aqueles homens para Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ovelha de Jesus perdida, ela é atraída por essa mensagem, porque ela quer se ver livre da condenação do pecado. Aleluia! Jesus, o Cordeiro, morreu no meu lugar e no seu lugar. Sabe o que significa? Que a sua morte não foi uma derrota. Ele foi sacrificado, ele se sacrificou por amor a mim e a você, e ali, naquele momento, ele estava substituindo a minha vida e a sua vida. Por isso, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz a palavra do Senhor. Aqueles que estão em Cristo Jesus já são justificados pela fé no seu sangue. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Quem pode condenar um escolhido de Deus? Quem pode acusar um escolhido de Deus, se é Deus quem o justifica? Quem pode nos separar desse amor revelado em Cristo Jesus pela vida do pecador? Ah, meus irmãos, tem coisa melhor do que ter essa segurança em Cristo Jesus, do que saber para onde nós vamos, quando deixarmos esse mundo, nós vamos estar com Deus. Sabe por quê? Porque os méritos de Cristo garantiu para mim e para você um lugar na eternidade com Deus. Aleluia! Isso é motivo para nós reunirmos, é motivo para nós glorificarmos ao Senhor, é motivo para nós servirmos a Ele com alegria por tudo que Ele tem feito por nós. O bom pastor foi atrás da ovelha. Aleluia! Porque quando ele foi atrás da ovelha perdida, ele me encontrou. Quando ele foi atrás da ovelha perdida, ele encontrou os irmãos. E nós não podemos nunca esquecer desse encontro. E nada pode nos substituir, nada pode substituir Jesus na nossa vida. Nada pode nos tirar desse amor. Não podemos deixar que as coisas desse mundo nos atraem mais do que o amor de Deus. Precisamos amá-lo, porque Ele nos amou primeiro. E Ele diz: aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esses são os que me amam. E os que me amam serão amados de meu Pai. Viremos para Ele, faremos nele morada e nos manifestaremos a Ele. Por amor ao Senhor, nós o obedecemos. Por amor ao Senhor, nós reunimos para adorá-lo. Por amor ao Senhor, nós aceitamos o privilégio de fazer parte da igreja de Jesus Cristo, do corpo de Cristo, de estar em comunidade dos remidos, para desfrutar desse amor que exala entre nós. Que cada irmão ame o seu irmão, que cada um de nós possamos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Somos ovelhas não para viver isolado, não para viver desgarrado, como querem os desigrejados, desgarrar do rebanho. Não, Deus nos trouxe, Deus nos tratou como ovelhas. A ovelha que se desgarra torna-se presa fácil na mão do inimigo. O nosso lugar é junto do rebanho, nos cuidados do pastor. Que Deus nos dê força e alegria para servi-lo sempre, de todo o nosso coração. Que Deus alcance muitos e muitas ovelhas que estão aí fora perdidas, desgarradas, que ainda não entenderam o amor de Deus. Porque o dia que elas olharem para a cruz com fé, entender o significado da cruz, nunca mais elas vão virar as costas para o seu Salvador. Nunca mais. Não há como abandonar tão grande amor para as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos.
Vamos cantar mais um pouco.